Olá, somos estudantes do segundo de Logística e viemos falar sobre métodos contraceptivos, que são aqueles com o objetivo de evitar a gravidez. Também viemos falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. A pílula anticoncepcional, por mais que pode acarretar diversas consequências para quem ingere, como a morte por problemas cardiorrespiratórios, é um dos métodos contraceptivos mais utilizados no mundo. Sua fórmula consiste na mistura dos hormônios progesterona e estrógeno, que impede que ocorra ovulação. A eficácia desse método contra a gravidez é de 97 a 98%. A utilização da pílula anticoncepcional consiste na ingestão das mesmas a partir do quinto dia após a menstruação, e depois de 21 dias deve-se suspender o uso delas por uma semana. A seguir, uma nova cartela de pílulas começa a ser digerida. Método contraceptivo de emergência. Quando se trata de prevenir uma gravidez indesejada, pensamos logo em preservativos, sejam femininos ou masculinos, ou em métodos anticoncepcionais, como pílulas, das quais falamos no tópico anterior, e injeções. Porém, em casos isolados, onde esses métodos podem vir a falhar, pode ser utilizado o método contraceptivo de emergência, popularmente conhecido como pílula do dia seguinte ou PDS. Esta pílula é comumente usada em situações onde o preservativo utilizado durante a relação se rompe e a mulher não faz uso de nenhum método anticoncepcional, o que traz a possibilidade de uma gravidez não planejada. Porém, médicos recomendam atenção em dobro quando se trata da ingestão da PDS, devido à quantidade excessiva de hormônios. Além disso, fazer o uso da pílula com frequência pode fazer com que a mesma perca o efeito. O ideal é utilizá-la uma vez por ano. Ela é menos segura que as pílulas anticoncepcionais periódicas e ingeri-la com constância aumenta o risco de gravidez e de confusão no ciclo menstrual. Vale ressaltar que esse método não é eficaz contra doenças sexualmente transmissíveis, uma vez que a pílula atua apenas inibindo ou adiando a ovulação, dificultando a entrada do espermatozoide no útero e, possivelmente, na maturação do oócito. Sendo assim, o uso de preservativos durante relações sexuais se torna indispensável. O coito interrompido ocorre quando o homem retira o pênis da vagina antes que ocorra a ejaculação. Este é um método contraceptivo pouco eficiente contra a gravidez, pois a demora da retirada do pênis pode resultar na ejaculação parcial ou total dentro da vagina. Além disso, as secreções que são eliminadas antes que aconteça a ejaculação podem conter espermatozoides. Outro ponto negativo é que esse método não previne ISTs, que no caso são as infecções sexualmente transmissíveis. Esterilização é o processo que impede definitivamente a concepção. A esterilização feminina é feita com a laqueadura tubária, que é o procedimento que consiste no rompimento das tubas uterinas, impedindo com que os espermatozoides cheguem até os gametas femininos. Geralmente, essa cirurgia é feita em mulheres que já tiveram filhos. Sua eficácia contra a gravidez é de 95%. Já a esterilização masculina é feita com a vasectomia, que é uma cirurgia em que é retirada parte dos ductos deferentes, fazendo com que os espermatozoides não cheguem até a uretra. Esse procedimento não afeta a produção de testosterona, ou seja, a atividade sexual do homem não será afetada, ele continuará ejaculando normalmente, apenas com a diferença de que não haverá espermatozoides em seu esperma. Sua eficácia contra a gravidez é de 99%. Dispositivo intrauterino, mais conhecido como DIU. É um pequeno objeto de plástico em formato de T. Ele é introduzido no útero por um médico especialista para poder atuar como contraceptivo. Acredita-se que sua presença no útero cause leves inflamações, atraindo macrófagos para destruir embriões que tentam se implantar na mucosa uterina. Portanto, algumas pessoas acreditam que o DIU é um método abortivo, pois indiretamente leva à morte do embrião impedindo que se fixe ao útero. Diafragma. O diafragma é um dispositivo de borracha que é inserido no fundo da vagina, de modo que fecha o colo do útero, impedindo que o espermatozoide entre. Normalmente, se é colocado um gel, que mata os espermatozoides, aumentando a segurança desse método.
Método do ritmo ovulatório, ou tabelinha. É o ato de estimar a provável data em que ocorrerá o período fértil e recusar relações sexuais durante ele. O dia em que ocorrerá a ovulação pode variar, e conseguir determinar exatamente quando será o período fértil é o principal problema em utilizar esse método, pois, durante esse período, o gameta feminino estará presente nos ovidutos, já em condição de ser fecundado. O preservativo, popularmente conhecido como camisinha, é o único método contraceptivo que previne a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, a AIDS. Além disso, esse é o único método mais eficaz contra a gravidez indesejada. Ele funciona como uma espécie de barreira, fazendo com que não haja contato dos espermatozoides com a vagina. Existem dois tipos de preservativos, o feminino e o masculino. Ambos são feitos, geralmente, de látex. A diferença entre eles é que o preservativo masculino envolve o pênis e o feminino deve ser introduzido na vagina. Gonorreia. Gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, popularmente chamada de gonococo. O período de incubação desta bactéria é de até 1 semana, ou seja, ela pode permanecer 7 dias no organismo antes de disparar sintomas. Apesar disso, o tratamento contra esta infecção pode ser feito com auxílio médico e uso de antibióticos, e resolve-se com facilidade e rapidez, durando alguns dias ou semanas. Em alguns casos, ela pode não apresentar sintomas, mas é comum que a pessoa infectada sinta dores na parte inferior do abdômen, pelvis, testículo ou vagina, além de corrimentos anormais, secreções, necessidade frequente de urinar, dor de garganta, febre, menstruação irregular ou pus. Para evitar a proliferação desta bactéria, recomenda-se o uso de preservativos durante qualquer contato sexual, seja ele vaginal, oral ou anal. Segue a classificação taxonômica. Reino: bactéria. Filo: Protoebacteria. Classe: Beta-protoebacteria. Ordem: Neisseriales. Família: Neisseriaceae. Gênero: Neisseria. Espécie: gonorreia. Tricomoníase. A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo parasita Trichomonas sp. É importante que essa doença seja identificada logo que surgirem os primeiros sintomas e seja tratada de acordo com orientações médicas para que o parasita seja eliminado de forma mais eficaz. Assim, é normalmente recomendado o uso de antimicrobianos por cerca de 5 ou 7 dias. É também indicado que o tratamento seja feito pelo casal, mesmo que não existam sintomas aparentes. Isto porque os sintomas podem demorar até 28 dias para aparecer e alguns casos de infecção podem ser assintomáticos. Apesar disso, é comum que a pessoa infectada sinta dor e desconforto ao urinar, vermelhidão na região genital ou algum corrimento esverdeado ou amarelado com cheiro forte. Em mulheres, os sintomas costumam ser mais intensos durante e após o período menstrual, devido à alteração do pH da vagina. Enquanto que nos homens, é comum que o parasita permaneça na uretra, podendo causar infecções mais sérias. Por esse e outros fatores, é importante consultar o ginecologista, urologista ou clínico geral, para que seja feita uma avaliação dos sintomas apresentados e seja indicada a realização de alguns exames para confirmar a infecção. Ainda assim, para prevenir a proliferação deste parasita, recomenda-se o uso de preservativos durante qualquer contato sexual, seja ele vaginal, oral ou anal. A tricomoníase tem como agente etiológico protozoário Trichomonas vaginalis, e sua classificação taxonômica é a seguinte: reino: Eucária. Filo: Protoctista. Classe: Protozoa. Ordem: Trichomonadida. Família: Trichomonadidae. Gênero: Trichomonas. Espécie: Vaginalis. Herpes genital. De agente etiológico, o vírus herpes simplex vírus 1, HSV1 e herpes simplex vírus 2, HSV2, sendo seu material genético o DNA envelopado bilipídico, a herpes genital é um ST de alto contágio e muito comum pelo mundo. O
O contágio é por contato de mucos da pele com o vírus e pode afetar tanto as partes íntimas quanto os lábios e partes periféricas do corpo. Sua prevenção é o uso de preservativos e evitar o contato com a pele quando tiver com as úlceras. Seus sintomas são principalmente dor ao urinar, úlceras pela vulva, grandes lábios e ânus, febre e dor de cabeça. O desencadeador de tudo isso pode ser estresse, imunidade baixa, entre outros. Após infectada, a pessoa fica com o vírus para sempre. O tratamento é através da higiene e cuidado com as feridas. Para saber se tem ou não herpes genital, o diagnóstico é feito por amostras clínicas. De agente etiológico, o vírus HPV papilomavírus humano, seu material genético é o DNA, o HPV-AST mais comum do mundo. Ao contrário das outras ISTs, não é preciso ter relação sexual genital-genital para contrair o vírus. Oral genital e manual genital são outras formas de contrair a infecção, o que faz com que o HPV seja muito mais comum do que as outras ISTs, que precisam de procedimentos específicos para entrar na corrente sanguínea do indivíduo. Os sintomas são principalmente verrugas que são chamadas tecnicamente de condilomas, ou popularmente de crista de galo, que se localizam na genitália e no ânus, mas normalmente o vírus não se manifesta, tendo de ser condicionado por algum estímulo externo, com a imunidade baixa. Em alguns tipos de HPV é presente o câncer de colo de útero, consequente do vírus no corpo. A prevenção ocorre por meio da vacinação. Ainda assim, tem que estar atento, porque não protege de todos os tipos de HPV. E por ser altamente contagioso, é difícil ter alguma relação sexual 100% protegida. E o mais indicado é o preservativo feminino, que envolve toda a genitália. Mesmo assim, a porcentagem de contaminação continua sendo muito alta. O tratamento envolve a remoção dessas verrugas anogenitais, que pode fazer o indivíduo não infectar mais pessoas, mas ele continua tendo o vírus no corpo, então há a chance de novos condilomas proliferarem. Para uma vida sexual segura, as pessoas com HPV devem ir constantemente no médico para se certificarem de que não estão transmitindo o vírus para os outros. A sífilis é uma IST do reino bactéria de agente etiológico Bacteria Treponema pallidum, de filo e classe Espirochaetes, ordem Espirochaetales, família Treponemataceae, gênero Treponema, da espécie Pallidum. Ela pode ser transmitida tanto por meio de relações sexuais, quanto para o bebê no útero ou no parto, se a mãe estiver com infecção. Há 3 estágios da infecção, sem contar a fase em que os sintomas não aparecem por tempo indeterminado. O primeiro estágio é a sífilis primária, onde uma ferida que não coça nem incomoda se instala na genitália ou ao seu redor depois de, em média, 10 a 90 dias após o contágio, e o local é cheio de bactérias da sífilis. Já no segundo estágio, vemos uma reação mais acentuada, sendo chamada de sífilis secundária, aparecendo manchas pelo corpo que podem ou não coçar, entre algumas semanas depois dos primeiros sintomas, até 6 meses depois. Há alguma febre e mal-estar que pode ser confundido com outras doenças. A sífilis terciária é a mais perigosa, podendo ser letal se não tratada adequadamente. Aparece normalmente de 2 a 40 anos depois da sífilis secundária. Seus principais sintomas são lesões neurológicas, ósseas, entre outros. Linfogranuloma venéreo é causado pela bactéria Chlamydia trachomatis. Sua classificação taxonômica é a seguinte: domínio e reino, bactéria; sub-reino, Neisbacteria; filo, Chlamydiae; ordem, Chlamydiales; família, Chlamydiaceae; gênero, Chlamydia e espécie, Trachomatis. A transmissão ocorre pelo sexo desprotegido. Os sintomas são ferida nas genitálias, inchaço doloroso na virilha, mal-estar e, se não tratado adequadamente, pode causar elefantíase. O tratamento se dá através do uso de antibióticos e, para a prevenção, recomenda-se o uso de preservativos. Cancro mole. Cancro mole é uma doença sexualmente transmissível causada pela bactéria Haemophilus ducreyi, que, apesar do nome sugerir, não é nenhum tipo de câncer, sendo caracterizada por feridas na região genital de formato irregular, que podem surgir até 3 a 10 dias após uma relação sexual desprotegida. Apesar de ter cura, precisa ser tratado com antibióticos indicados por um urologista, ginecologista ou infectologista, de forma a evitar complicações como cicatrizes permanentes.
Por isso, se existir suspeita de alguma infecção após uma relação sexual desprotegida, é de extrema importância ir ao médico, não apenas para despistar a presença de cancro mole, mas também de outras doenças, considerando que pode ser confundido com sífilis, por exemplo. Essa doença normalmente apresenta sintomas como caroços e ínguas avermelhadas na região genital, desenvolvimento de feridas abertas, dor ou queimação ao urinar e corrimento anormal na uretra ou sangramento ao urinar. Apesar disso, a infecção pode ser evitada com o uso de preservativos durante a relação sexual. O cancro mole tem como agente etiológico bactéria Haemophilus ducreyi, e sua classificação taxonômica é a seguinte: reino Procarionte, filo Bactéria, classe Proteobactéria, ordem Pasteuralaceae, família Pasteuralaceae, gênero Haemophilus, espécie Ducreyi. De agente etiológico vírus HIV, seu material genético é o RNA tipo retrovírus. O HIV é transmitido pelo sangue e pelas relações sexuais, além do fato de que uma criança pode pegar pela mãe durante a gestação, no parto e até na amamentação. Ao contrário da AIDS, onde o paciente tem sintomas, os soropositivos não apresentam qualquer mudança fisiológica em seus corpos. Apesar disso, eles ainda podem transmitir a infecção se não tomarem as medidas de proteção. Para os indivíduos onde o vírus se manifesta, o próprio corpo se rebela contra ele mesmo, atacando células responsáveis por defender o organismo de doenças, deixando o corpo mais vulnerável. A AIDS em si não tem poder para matar, porém as doenças que entram no sistema têm uma ação drástica dentro do organismo desprotegido. A AIDS em si não tem cura, mas há tratamentos com antivirais para melhorar a qualidade de vida das vítimas, e hoje em dia, a maior parte das pessoas com esse vírus vivem suas vidas da mesma forma que as outras. A melhor maneira de prevenir o vírus é por meio de preservativos e o não contato com o sangue infectado, assim como instrumentos como alicates de unha e seringas não devem ser compartilhados ou tocados com descaso, sob nenhuma circunstância.